Senhoras e senhores, salve Maria! Eu sou Peter Martins e este é o episódio número 43 da quarta temporada do Cooperadores da Verdade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Muito obrigado pela audiência. Junte-se a nós pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que possamos conduzir esse programa segundo a vontade de nosso Senhor. O programa de hoje está bem apologético. Nós vamos falar sobre Santa Inês de Assis, irmã de Santa Clara, uma santa fenomenal, cofundadora, junto com Santa Clara, da Ordem das Clarissas. E no tema principal, nós vamos falar sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Vamos fazer aqui uma defesa cabal da fé católica. O que a Igreja pretende nos ensinar quando diz que Maria é sempre virgem? Qual que é a relevância que isso tem no conjunto da doutrina católica? O que os santos padres, os santos doutores e os outros teólogos da Igreja nos dizem sobre isso? Continue conosco que você vai saber já já. Este programa é uma continuação, na verdade, do episódio 32, os dogmas marianos, né? Naquele episódio eu falei sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora, assim, de modo introdutório. E hoje, então, nós vamos nos aprofundar muito mais, como, aliás, eu havia prometido naquele programa. Acesse o nosso site, cooperadoresdaverdade.com, porque lá você vai encontrar todos os episódios do nosso podcast, além de notícias do nosso mundo católico e da igreja e muito conteúdo. Conteúdo de espiritualidade, conteúdo de doutrina, apologética, teologia, filosofia, vida dos santos e muito mais. Orações católicas, novenas e logo, logo ainda vem muito mais coisas para vocês. Não esqueça também das nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e muito mais, né? Basta nos procurar por Cooperadores da Verdade em qualquer uma dessas redes aí que você vai nos encontrar facilmente. Curta, se inscreva, siga e compartilhe o nosso conteúdo, porque assim o nosso podcast, os nossos textos, os nossos vídeos vão chegar mais longe. No post desse programa em nosso site tem o link para o nosso grupo no Telegram. E se você quer entrar em um dos nossos grupos no WhatsApp, é só nos enviar uma mensagem em qualquer das redes sociais que nos encontrar, tá? Manda uma mensagem pedindo acesso que a gente te manda o link do grupo. E não esqueça de visitar a nossa loja, né? cooperadoresdaverdade.com/loja. Lá você vai comprar a nossa camiseta exclusiva de São Bento. E ainda mais, né? Você compra a sua camiseta e leva totalmente grátis um e-book com a vida de São Bento contada pelo grande Papa São Gregório Magno. Bom, mas é isso. Acho que a gente agora já pode iniciar o programa com o nosso tradicional momento de oração. Vamos lá? São tantas as graças recebidas que devemos agradecer, não é mesmo? Tantas pessoas que nos pedem orações. Então junte, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, as suas intenções, as nossas intenções, e rezemos juntos. Persinho crucis, de inimicis nostris, libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenet regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, o miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito,
para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Absorvei, Senhor, eu vos suplico, o meu espírito, e pela suave e ardente força do vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor, ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer. Amém. E continuaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos franciscanos. No último programa, nós falamos sobre São Benedito. E no programa de hoje, nós conheceremos a história de vida de Santa Inês de Assis. A vida de Santa Inês de Assis, irmã de Santa Clara, nos é quase desconhecida aqui no Brasil. Pouquíssimo se fala sobre ela. No entanto, ela teve um papel relevante na história das Irmãs Clarissas, porque aderiu de alma e coração o carisma da pobreza. Foi a primeira vocacionada à vida da Ordem das Clarissas, depois da fundadora, sua irmã, Santa Clara. Tão grande foi a sua dedicação que alguns dizem que ela foi, na verdade, cofundadora da Ordem. Sua data de nascimento é um pouco imprecisa, mas sabe-se que ela nasceu por volta do ano de 1196 ou 197, em Assis também. Seus pais, os pais de Santa Clara, que nós já conhecemos aqui, eram da nobreza, não é? Seu pai, Ofredúcio, e sua mãe, que é Beata, a Beata Hortolana. Ela foi a segunda filha deles, junto com Santa Clara e uma outra Beata, a Beata Beatriz. Seu nome de batismo era Catarina, uma homenagem de sua mãe a Santa Catarina de Alexandria, sua mãe que visitou o famoso mosteiro de Santa Catarina de Alexandria no Monte Sinai. Ficou encantada, O mosteiro que até hoje guarda as relíquias de Santa Catarina e sua ossada está ainda hoje lá. Então homenageou Santa Inês com o nome de Santa Catarina. E uma curiosidade, Aqui no sul, meu estado, Santa Catarina, também é uma homenagem a Santa Catarina de Alexandria. Muitos pensam que é a Santa Catarina de Siena, mas não é não, Santa Catarina, aliás, que é dita pelos ortodoxos como a grande mártir, uma notável intelectual. Isso no século IV, hein? No século IV. E até hoje ela é padroeira da apologética, vejam só. Que Santa Catarina de Alexandria ore por nós então, Mas vamos voltar a Santa Inês. A sua infância e adolescência foram vividas no palácio da família na Praça da Catedral de São Rufino, em Assis. Por vezes, eles iam também ao Castelo de Veraneio, em Corezano. Mas passou alguns de seus anos também em Perusa. Isso foi durante uma guerra que houve em Assis e eles foram a Perusa como refugiados. Juntamente com Clara e Beatriz, eram as três irmãs, Acho que vocês se lembram, não faz muito tempo que eu falei aqui sobre a vida de Santa Clara. Catarina, que futuramente se tornou Inês, foi educada santamente pela mãe, partilhando dos sentimentos de Clara e desejando como ela consagrar-se somente a Deus. E a própria Santa Clara mesma foi quem rezou pela irmã, suplicando pelo dom da mesma vocação que ela. Vejam que coisa bela. Por volta de abril de 1212, Catarina foi então se juntar à irmã Clara, que 15 dias antes tinha fugido de casa para abraçar o ideal franciscano e se recolher no mosteiro de Santo Ângelo, perto de Assis. Seu pai e os outros parentes próximos, irritados com a atitude semelhante à de Clara, consideravam aquilo um segundo atentado contra o bem da família, contra o bom nome da família, fizeram de tudo para impedir. Inclusive com agressões físicas dentro do mosteiro. Com as orações de Santa Clara, de forma miraculosa, os guardas não conseguiram tirá-la de lá. Permanecendo ali, então, São Francisco sugeriu para a nova consagrada o nome de Inês, pela sua fortaleza que lembrava a valentia daquela primeira Santa Inês mártir lá de Roma.
Ela não temeu em nenhum momento abraçar as penas, os cansaços, as privações da pobreza e acolheu tudo com alegria. Abraçou de alma e coração a sua vocação. Seguindo o mesmo caminho da irmã, Santa Inês amava contemplar o Cristo pobre e crucificado e recebeu graças grandiosas na contemplação. A própria Clara, sua irmã, teria visto ser coroada 3 vezes por um anjo, enquanto permanecia suspensa no ar, levitando. Estava meditando devotamente na bondade e na paciência de Deus. Como todos os dias, ele se deixa ofender pelos pecadores. Isso Santa Inês mesmo falou para Clara, né? Que ela refletia sobre o amor com que Jesus tem por nós, né? E como ele sofreu a sua paixão e morte de cruz para nos salvar. Em 1212 ainda, São Francisco levou as 2 irmãs para São Damião. E em 1220, Inês foi enviada para Florença, onde tornou-se abadesa do mosteiro de Monticelli. Mas muitos outros mosteiros de Clarissas se orgulham de tê-la hospedado. Mais tarde ela voltou a São Damião, onde foi agraciada com uma aparição do menino Jesus. E é por isso que às vezes ela é retratada nas imagens, nas pinturas, com um menino nos braços. Em Assis, Inês assistiu à morte de Clara no dia 12 de agosto de 1253. No coro do pobrezinho convento de São Damião, ainda hoje se pode ler os nomes das primeiras companheiras que seguiram as pegadas de Santa Clara e de São Francisco no caminho da renúncia total do mundo e da pobreza absoluta. E quais são os primeiros nomes que nós vemos lá? Os nomes das mulheres da família de Santa Clara: Hortolana, sua mãe, Inês e Beatriz, né? Inês foi a primeira a seguir o exemplo de Clara. Logo depois veio Beatriz e, por último, a mãe delas, Hortolana, também abraçou a vocação, foi para o convento. Mas Inês, além de ter sido a primeira, foi aquela que mais fielmente seguiu a irmã, vivendo a sua sombra luminosa. Foi sempre delicada e obediente, mas também de uma firmeza de caráter excepcional, quase viril, né? Sobretudo na observância da pobreza. Ela era muito rígida com ela mesma, né? Como superiora, ela foi terna, caridosa, mas ao mesmo tempo inflexível e tenaz. Depois do regresso a São Damião, Santa Inês morreu serenamente 3 meses depois de Santa Clara. Isso era 16 de novembro de 1253, com 55 anos de idade. Santa Inês foi enterrada na igreja de Santa Clara, em Assis, e muitos milagres são creditados à sua intercessão. Logo, o seu túmulo se tornou local de peregrinação e vários milagres foram reportados em sua tumba. Na arte litúrgica da igreja, Santa Inês é representada como uma Clarissa pobre. Às vezes é retratada também junto com Santa Clara e outras vezes ainda sendo puxada pelos cabelos para fora de um convento. A igreja celebra sua memória no dia 16 de novembro, mas a ordem franciscana das Clarissas e também toda a cidade de Assis celebram no dia 19 de novembro. Santa Inês de Assis, rogai por nós. Não se esqueça do nosso Clube do Ouvinte, que dobrou de tamanho desde o nosso último episódio, mas ainda continua pequenininho, agora com 4 membros fiéis, a quem nós somos, claro, muito agradecidos. Agora já conseguimos pagar pelo menos umas das despesas que nós temos, né? Os nossos servidores de áudio agora estão garantidos, graças a Deus, que usou desses novos 2 bons irmãos que entraram para o nosso clube. O link para participar é apoia.se/os cooperadores. Com uma contribuição mensal, meus caros, na quantidade que vocês quiserem e puderem, nos ajudam a manter o nosso apostolado e nos ajudam a fazê-lo crescer ainda mais. E como será importante a sua ajuda, meu caro ouvinte?
Lá no nosso Apoia-se tem as nossas metas de arrecadação, desde o pagamento das despesas mais básicas que a manutenção do nosso apostolado exige, até a compra de novos equipamentos e a dedicação integral ao nosso apostolado. Se você gosta do nosso conteúdo, se o nosso conteúdo é relevante para você, é importante para você, não deixe de nos apoiar. Nos ajude a alcançarmos as metas, porque nós produziremos ainda mais conteúdo para você e com muito mais qualidade. E a contrapartida? Bom, em contrapartida, os sócios do nosso Clube do Ouvinte podem ouvir o episódio do podcast antes de todo mundo. Eles recebem um link para ouvir antes que o episódio seja oficialmente publicado. Participam de um grupo exclusivo e recebem também conteúdos exclusivos, principalmente no Close Friends, os melhores amigos do Instagram. Já tem muito conteúdo bom por lá e quem se associar agora ainda consegue ter acesso a esses conteúdos, porque os conteúdos ficam salvos, né? Mas só quem é sócio consegue visualizar. Nós sempre publicamos complementos aos temas dos episódios, bastidores dos programas, às vezes em áudio, às vezes em vídeo, às vezes em texto. Tá muito legal a nossa interação por lá. Nosso Instagram, aliás, que está crescendo muito rápido, hein? Em julho, nós estávamos na casa dos 1.000 seguidores e agora já estamos nos aproximando dos 2.000 seguidores. Então, se você ainda não nos segue por lá, @oscooperadores. Esse conteúdo exclusivo, claro, é uma forma de agradecer os nossos sócios por toda a ajuda que nos dão. Mas se você não pode se comprometer com uma quantia mensal, que é a proposta justamente do nosso Clube do Ouvinte, pode nos ajudar de outra forma, né? Primeiro, comprando os produtos exclusivos do Cooperadores, como a nossa camiseta de São Bento, lá na nossa loja virtual. Mas também pode comprar livros e cursos que nós divulgamos em nosso site e nas nossas mídias sociais. Compre sempre pelos nossos links, porque assim você nos ajuda, tá? Claro, muito mais importante do que qualquer ajuda material, meus caros, é sem dúvida a oração de todos vocês. Então, não deixem de rezar por nós, tá bom? Vamos para o assunto principal do nosso episódio, então? Vamos falar sobre a virgindade perpétua de Maria, nossa mãe e senhora. Que Maria seja a mãe de Deus, isso já ficou claro e cabalmente demonstrado no episódio 38, quando eu tratei do dogma da maternidade divina de Maria. Essa é a fé da Igreja desde sempre. Maria é mãe de Deus. Mas e quanto à virgindade de Maria? O que se pode dizer? Porque vejam, fica claro nos evangelhos que Jesus nasceu de uma virgem, que Maria era virgem quando concebeu o Filho de Deus. Mas a Igreja crê e ensina que Maria é sempre virgem. É isso que nós rezamos no Salve Regina, não é? Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre virgem Maria. O que significa esse ser sempre virgem? O que se quer dizer quando se fala em virgindade perpétua? Vamos ver, vamos entender. Meus caros, este, em primeiro lugar, é um dogma de fé do qual não se pode duvidar sem que com isso se incorra na perda da própria fé. Santo Tomás ensina que basta um único desvio de fé, basta o assentimento a uma única heresia para que se perca a fé completa, reduzindo o dom da fé que era operante em nós a um mero assentimento humano, uma crendice. Por isso, nós não podemos dizer, por exemplo, que os protestantes têm fé, que os judeus, que os budistas, que os muçulmanos, que todos esses tenham fé. Isso é um erro enorme de se dizer. Por quê? Porque a fé, sendo dom de Deus, não é suscetível ao erro. Tá? Prestem atenção. A fé não é suscetível ao erro. Deus não nos concede o dom da fé para que creiamos em coisas erradas. Jesus encarnou-se no seio da Virgem Maria, deixou sua doutrina, morreu e ressuscitou para nos salvar e fundou a sua igreja para que creiamos em tudo o que ele ensinou, em tudo o que ele fez e que é guardado pela sua igreja e nos concede o dom da fé para isso.
Tá? Quem crê em coisas erradas, quem crê em doutrinas estranhas, aquelas ensinadas pela Santa Igreja, não tem fé. É simples assim e o choro é livre. Tá? E o que é que eu sempre falo aqui quanto aos dogmas de fé da Igreja? Que nós primeiro cremos para depois entender. Eu creio que Maria é perpetuamente virgem. Você crê? Então, agora nós vamos juntos entender o dogma. A Igreja crê que Maria foi virgem antes do parto de Jesus, que permaneceu virgem durante o parto e que seguirá virgem por toda a eternidade. Por isso, virgindade perpétua, por isso, sempre virgem. Compreendem? Desde os primeiros séculos, os santos padres tinham até certo prazer, certo deleite em refutar os hereges que ousavam discordar disso. São Clemente, Orígenes, Santo Atanásio, Santo Ambrósio, Santo Epifânio de Salamina, São Jerônimo, que escreveu um tratado para defender a virgindade perpétua de Nossa Senhora, inclusive, Santo Agostinho e inúmeros outros. Logo que viam alguém se levantando contra a honra da Santa Mãe de Deus e nossa, já se impunham em ordem de batalha contra o herege. A tradição da Igreja, meus caros, costuma dizer que Maria tinha um voto de virgindade e que honrou esse voto até o fim da vida. Um documento apócrifo, chamado Proto-Evangelho de Tiago, corrobora com essa tradição, dizendo que Maria, na verdade, teria sido consagrada a Deus pela sua mãe, Santa Ana. Bom, mas que Maria era virgem antes do parto, como eu disse, fica evidente pela própria Escritura, né? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. E Nossa Senhora ainda dá o testemunho da sua virgindade e do seu voto de castidade ao responder o anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Então, a todo cristão que crê na autenticidade dos evangelhos e na veracidade do seu conteúdo, me parece que aqui não temos problema nenhum, né? Maria era de fato virgem. Maria, por desígnio de Deus, algo que também é claramente evidenciado nas Escrituras, se casou com José para que ele a vigiasse e a protegesse. Os judeus jamais admitiram que uma mulher, por mais que tivesse feito o voto de castidade, de virgindade, morasse sozinha. Por isso, Santo Agostinho vai falar que Maria foi dada em casamento a um varão justo, o qual, longe de lhe tirar o que ela já havia consagrado a Deus, o seu voto, seria, ao contrário, o seu fiel guardião. E vejam só, meus caros, esse voto que algumas mulheres judias faziam de consagração de sua virgindade a Deus, ele é encontrado, por exemplo, no livro de Números, Números capítulo 30. Se uma donzela que se encontre ainda na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor, ou se impuser uma obrigação, e seu pai, tendo conhecimento do voto que ela fez, ou da obrigação que tomou, nada disse, todos os seus votos e suas obrigações serão válidas. Preste atenção agora. Se na ocasião de seu casamento ela estiver ligada por algum voto ou algum compromisso inconsiderado, e seu marido, sabendo, não diz nada naquele dia, seus votos serão válidos, assim como todos os compromissos tomados. Encerra a Escritura. Agora responda, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. São José, sendo um varão justo, como é denominado pela própria Escritura, hein? Um varão justo. Ele não respeitaria o voto que a sua esposa havia prestado a Deus? Então, o fato de Maria ter se casado assim, com o consentimento de José, não revoga nem invalida o seu voto a Deus, a quem consagrou sua virgindade. Bom, mas e quanto a Maria permanecer virgem durante o parto? O que se pode dizer? Bom, aqui nós temos o largo testemunho unânime da Igreja desde os primeiros séculos. E vejam, meus caros,
Assim como a igreja no seu início acreditava, tinha fé na autenticidade dos evangelhos, assim também acreditava, tinha fé que Maria permaneceu virgem, tá? Portanto, não se pode fazer como fazem os protestantes, que aceitam a verdade autenticada pela igreja de que os evangelhos são verdadeiros, ao mesmo tempo que desprezam uma outra verdade autenticada pela igreja de que Maria permaneceu virgem durante o parto, tá? E assim seguirá por toda a eternidade. Compreendem? Não se tem razão nenhuma para isso. É um erro enorme aceitar uma coisa e rejeitar outra, né? Mas enfim. Assim como na concepção de Jesus, como a concepção de Jesus foi miraculosa, assim também ele deveria nascer miraculosamente, né? O que é concebido por milagre deve nascer por milagre. O nascimento é uma consequência da concepção. Sem o milagre do nascimento virginal, o milagre de se manter a virgindade da mãe de Cristo estaria incompleto. E Deus poderia, por acaso, fazer uma obra incompleta? Além do mais, isso confirma a profecia de Isaías: uma virgem conceberá e dará à luz. E tudo isso aconteceu, diz São Mateus, para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Ou seja, conceber e dar à luz virginalmente. Conceber e dar à luz virginalmente. O proto-evangelho de Tiago testemunha a virgindade de Maria durante o parto. Vejam, nós sabemos que os apócrifos, no geral, possuem, sim, conteúdos fantasiosos e que não se pode autenticar a historicidade e os relatos que eles contam, tá? Mas nós podemos contar com eles para quê? Para conhecer os diversos pontos da doutrina no pensamento dos cristãos primitivos, entender como eles pensavam, tá? Entender como os cristãos primitivos pensavam. Então, nesse caso, esse proto-evangelho de Tiago é válido e útil, tá? Não para se tirar dele uma doutrina, tá? Mas para atestar como pensavam os primeiros cristãos. Outros livros apócrifos ainda fazem referência ao parto de Jesus por Maria, né? Os livros da Ascensão de Isaías, Odes de Salomão, Oráculos das Sibilas. E aí depois a tradição da igreja continua, né? Primeiro, Santo Inácio de Antioquia e depois Santo Irineu de Lyon. Eles não atestam, assim, graficamente, né, por escrito, que Maria permaneceu virgem durante o parto. No entanto, eles deixam claro que foi um parto diferente, que foi algo miraculoso, né? Santo Inácio de Antioquia diz que permaneceu oculta ao príncipe deste mundo a virgindade de Maria e seu parto. Santo Inácio de Antioquia, meus caros, era contemporâneo de São João Evangelista, tá bom? Santo Irineu de Lyon diz que o nascimento de Cristo pela Virgem foi inesperado e extraordinário, sem as dores do parto. Ele toma uma passagem de Isaías 66, né, como uma tipologia, né, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Tá? Santo Hipólito de Roma, mais tarde, ele já declarava cabalmente que Maria era sempre virgem, né? São Gregório Taumaturgo, Eusébio de Cesareia, Santo Atanásio, Santo Atanásio, todos eles defenderam a virgindade de Maria durante o parto. E Santo Atanásio ainda diz uma coisa belíssima a respeito disso. Não lembro se eu já tinha dito naquele primeiro episódio dos Dogmas Marianos, mas se eu já disse, convém repetir, tá? Como uma casa fechada por todos os lados e que tem para o oriente uma janela de cristal puro e limpo. Saindo o sol e penetrando seus raios, o cristal ilumina-se toda, e, atravessado o cristal pelos raios, não se rompe, mas permanece ileso, assim também a Virgem Maria, 3 vezes castíssima. O Filho de Deus, como um raio divino, desce do Pai, Sol da Justiça, e a ilumina toda, e entra nela e sai sem manchar no mais mínimo a sua virgindade. Belíssimo, gente, belíssimo. E depois, meus caros, segue a lista, né? Santo Hilário, Santo Epifânio de Salamina,
São Gregório Nazianzeno, São Basílio, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Gregório de Nissa, São João Crisóstomo, São Jerônimo. Eu pulei muitos e ainda tem muito mais pela frente. Não convém ficar aqui citando todos por conta do tempo, né? Então essa é a fé da igreja, meus caros. Não queiram entender como isso se deu. Foi um milagre, né? Uma operação divina. A nós basta sabermos que é a fé da igreja e entendermos que é a fé da igreja desde sempre. Quer dizer, desde que Jesus nasceu de Maria, a igreja já sabia que Maria tinha permanecido virgem, né? Nem que se considere igreja aí, por enquanto, só Jesus, Maria e José mesmo. Já que Jesus, obviamente, claro, não tinha fundado a sua igreja aqui no tempo ainda, né? Sobre Pedro e os apóstolos. Certo, já vimos então as explicações para o que cremos, né? Que Maria foi virgem antes do parto e durante o parto. Nos falta ainda dar as razões por que cremos que Maria permaneceu virgem depois do nascimento de Jesus. E atentem-se, meus caros, para o que eu disse aqui, né? Dar as razões por que cremos, né? E não dar as razões para crermos, né? Crer para entender e não entender para crer, né? E agora, esse vai ser o assunto mais longo aqui desse episódio, tá? Bom, assim que eu iniciei esse quadro principal, eu já mencionei alguns argumentos que corroboram com o que eu vou falar, né? Que Maria permaneceu virgem, que não teve relações com o seu marido José. Primeiro, nós temos a questão do voto que Maria tinha feito, ou que foi feito pela sua mãe Santa Ana. Isso fica implícito na própria resposta que Maria dá ao anjo, né? O anjo diz: eis que conceberás e darás à luz a um filho e porás o nome de Jesus. E vejam como Maria responde: como se fará isso, pois não conheço o homem? Ora, meus caros, Maria estava prometida a José em casamento, e ela nem cogitou que o filho anunciado pelo anjo seria de José. Então quer dizer, estou sendo bondoso aqui com os opositores, dizendo que fica implícito, porque é quase evidente, né? Como se fará isso, pois não conheço o homem? Como se fará isso, pois não posso ter relações com José? Como se fará isso, pois tenho voto de castidade, né? Como se ela respondesse isso. Depois, esse voto, como eu expliquei também aqui pela própria Escritura, não pode ser quebrado com o casamento se houver o consentimento do marido. E José, por providência, homem justo, por acaso ele quebraria o compromisso que sua esposa fez com o próprio Deus? Pensem bem, meus caros. Se você é homem, protestante, está me ouvindo, olha aqui. Você quebraria o voto da sua esposa, homem justo? Portanto, não sejamos burros, tá? Se nem nós, que somos a mosca da bosta do cavalo do bandido, por amor a Deus e por amor à nossa esposa, nós não ousaríamos quebrar esse voto, por que São José, um homem justo, quebraria? Aqui já não resta mais pedra sobre pedra, não é? Qualquer oposição do dogma da virgindade perpétua de Maria, de Nossa Senhora, já caiu por terra, só com o que eu expus até agora. Mas é claro, tem o super trunfo, né? Os protestantes sempre levantam isso. E os irmãos de Jesus? Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora. Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Com efeito, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele.
Todos eles perseveraram unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Essas são as passagens de Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos, as quais nos falam dos irmãos de Jesus. Acontece o seguinte, meus caros. A palavra irmão, utilizada na Sagrada Escritura, significa 4 coisas diferentes. E que coisas são essas? Primeiro, é utilizada para indicar irmãos de sangue, filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Como, por exemplo, o parentesco entre Caim e Abel, porque são filhos de Adão e Eva. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: gerei um homem com a ajuda do Senhor. E deu à luz em seguida a Abel, irmão de Caim. Então, Caim é irmão de Abel, porque ambos são filhos de Adão e Eva. Depois, a palavra irmão é utilizada para indicar familiares ou parentes. Abrão disse a Ló: rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Então, Abraão chama Ló de irmão, mas, na verdade, Abraão é o seu tio. Abraão é tio de Ló. Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Harã. Harã gerou Ló. Isso está lá em Gênesis 11, 27. Então é evidente, Abrão e Ló não podiam ser irmãos. O mesmo acontece exatamente igual com Labão, que chama Jacó de irmão, quando na verdade é seu tio. Depois, a palavra irmão na Escritura também é utilizada para indicar membros do mesmo povo ou da mesma tribo. Moisés cresceu. Um dia em que saíra por acaso para ir ter com seus irmãos, foi testemunha de seus trabalhos duros e viu um egípcio ferindo um hebreu dentre seus irmãos. Os irmãos de Moisés aqui são os hebreus, não são irmãos de sangue, São gente do seu próprio povo. Então, recapitulando, na Escritura, a palavra irmão designa 4 coisas: irmãos de sangue, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, outros familiares, como sobrinho, tio, primo, etc., membros de um mesmo povo e, por fim, agora, para indicar irmãos espirituais. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, correndo olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bom, mais um exemplo aí da utilização da palavra irmão na Bíblia, que não designa irmão de sangue, E por que isso acontece? Bom, meus caros, por uma razão bem simples. No aramaico e no hebraico, não existia uma palavra que discriminava com tantos detalhes os graus de parentesco. A palavra irmão servia para quase tudo, E aí, quanto a pertencer ao mesmo povo, à mesma tribo, ou quando se fala de irmãos espirituais, obviamente se fala em sentido alegórico, por analogia, como nós utilizamos hoje até, Então não há dificuldade nenhuma, pelo amor de Deus, em entender isso. No grego, no entanto, aí sim existem palavras específicas para irmão, primo, parente, Mas mesmo assim, os hagiógrafos, os escritores sagrados, utilizaram o termo geral irmão para designar os parentes próximos. Se no hebraico do Antigo Testamento nós vemos claramente que os judeus chamavam seus parentes próximos de irmãos, e se foi conveniente aos tradutores da Septuaginta que mantivessem assim, e há inúmeros exemplos que provam isso, Não vou ficar expondo aqui inúmeras citações para a gente não perder tempo, mas eu quero dizer que, se foi assim, foi conveniente também aos escritores do Novo Testamento que se valessem dessa linguagem, a não ser quando, de fato, quisessem evidenciar o grau de parentesco de alguém, Como Paulo fez, por exemplo. Na verdade, Paulo utilizava o termo irmão para muitas coisas, De todas as formas que eu
expus aqui, né? Por que julgas então teu irmão? Ou por que desprezas o teu irmão? Todos temos que comparecer perante o tribunal de Deus. Paulo não está falando aqui de irmãos de sangue, né? Não tenhais comunicação com aquele que, chamando-se de irmão, é impuro, avarento, idólatra, difamador, beberrão, ladrão. Novamente, Paulo falando de irmão aqui, que não é irmão de sangue. E há outras passagens no Novo Testamento, né? Deixa lá a tua oferta do altar e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão. Tomai cuidado de vós mesmos. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se arrepender, perdoa-lhe. Quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Se não bastasse isso, os irmãos de Jesus, aqueles que são nomeados na Escritura, pelo menos, né? Tiago, José, Simão e Judas, a tradição e a própria Escritura nos diz quem são seus pais. Os evangelhos atestam que havia uma Maria que não era a mãe de Jesus e que estava com Maria, mãe de Jesus, aos pés da cruz, conforme o Evangelho de João. Maria de Cleófas, ou Cleopas, ou Alfeu, né? É a mesma pessoa. Ao falar dessa mesma Maria, que não é a mãe de Nosso Senhor, Marcos e Mateus a colocam como Maria, mãe de Tiago e de José. Mas que Tiago é esse? Marcos o chama de Tiago menor, justamente para distinguir de Tiago maior. Mas, recorrendo à lista dos apóstolos, nós percebemos que esse Tiago menor possui outro irmão, chamado Judas Tadeu, que também era apóstolo. Então fica claro que esta Maria, que não é a mãe de Jesus, ela era a mãe de Tiago, de José e de Judas. Mas e quanto a Simão? Bom, desse, de fato, a Escritura não fala nada além do nome, né? Mas quem fala é Egésipo, o historiador cristão que viveu pouco depois dos apóstolos. Ele diz que Maria de Cleófas tinha mais um filho. Vejam só. Com um pouco de cálculo, se pode dizer que também Simão viu e ouviu pessoalmente o Senhor, baseando-se na longa duração de sua vida e na menção que o texto dos evangelhos faz de Maria de Cleófas, de quem já se demonstrou que Simão era filho. Essa citação está na obra de Eusébio de Cesareia. Então, nós temos documentado na Escritura e na tradição da Igreja quem são esses irmãos de Jesus, né? Os cristãos orientais, hoje de maioria ortodoxa, né? Desconsiderando estes argumentos da Escritura que eu dei aqui, eles dizem que, na verdade, esses irmãos de Jesus são filhos de José, né? Entendendo que José era mais velho, viúvo, né? E que tinha filhos do primeiro casamento. Mas aqui no Ocidente, na Igreja Latina, eu creio que porque os santos padres conseguiram ligar esses pontos na Escritura já muito cedo, conhecendo os pais dos supostos irmãos de Jesus, aí essa linha não pegou muito bem não, né? Mas eu também confesso, sinceramente, que não conheço a fundo as explicações orientais para isso. O curioso e o importante é que na Igreja Oriental, que falava grego, né? A Igreja Oriental falava grego, sempre se creu também que Maria permaneceu perpetuamente virgem, né? Ainda que dessem explicações diferentes. Então, o idioma grego nunca foi um problema para os cristãos orientais, né? Eles aceitam o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora com muita serenidade. E por que eu estou falando isso? Porque muitos protestantes levantam esse problema. Porque no grego tem os termos certos, então se fulano usou irmãos aqui, quer dizer irmãos de sangue, de verdade. Ora, meus caros, mas isso é uma tremenda de uma bobagem. Na verdade, toda a igreja falava grego no início. Toda a igreja falava grego no início. Somente depois do século IV, que aqui no Ocidente se mudou para o latim. Então, meu amiguinho protestante, doutor em grego koiné, né? O que você vai fazer com isso?
Vocês percebem como todos os argumentos contrários à virgindade perpétua de Maria foram caindo um a um, assim como dominó? Isso é a realidade que se impõe. Que Maria seja virgem, que tenha permanecido perpetuamente virgem, não é só uma mera doutrina, como uma mera ideia. Meus caros, é um fato histórico, um acontecimento testemunhado, atestado e crido por 2000 anos de cristianismo. E aqui cabe uma menção bem breve, né? Que nem mesmo os primeiros protestantes desacreditaram desse dogma. Lutero, Calvino, Zwinglio, Wesley, todos confessavam crer na virgindade perpétua de Maria. Uma coisa curiosa que aconteceu bem recentemente, em outubro de 2002, foi a descoberta arqueológica da caixa de sepultamento de Tiago Menor, em Jerusalém, né? E aí continha escrito as palavras Tiago, filho de José, irmão de Jesus. E aí logo os protestantes já caíram para cima da gente, né? Dizendo que essa era a prova cabal contra a virgindade de Maria. Mas também aquela ideia do primeiro casamento de José aí ganhou forças, né? Acontece o seguinte, essa caixa ela não veio de uma escavação arqueológica, ela veio de um colecionador, vejam só. A história da descoberta, da origem, onde foi encontrado, completamente desconhecida, ninguém sabia de nada. Logo então já se levantou suspeitas de que se era autêntica ou não. Para resolver essa controvérsia, em março de 2003, a Autoridade de Antiguidades de Israel nomeou uma comissão de 14 especialistas para examinar o ossuário e também a inscrição. Em 18 de junho de 2003, aquela comissão anunciou numa conferência de imprensa que o ossuário era legítimo, era de fato o ossuário de Tiago, de São Tiago, era autêntico, mas a inscrição era fraudulenta. 13 dos 14 especialistas constataram a falsificação. E aí, mais uma vez, somos obrigados a nos dobrar à realidade. Mas há um outro argumento, e eu até já estava me esquecendo dele, que os protestantes usam muito para descredibilizar a virgindade perpétua de Maria. Mais uma vez da Escritura, né? Lá no Evangelho de Mateus, no final do capítulo 1, numa tradução protestante, nós lemos assim: José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz. Em algumas outras traduções, é até mais comum de se encontrar, a gente vê, mas não a conheceu até que deu à luz ao seu filho. Daí ficaria subentendido que depois que Jesus nasceu, Maria e José tiveram sim relações. Mas vejam, meus caros, isso na nossa linguagem, no nosso idioma, na nossa cultura, e ainda assim, dependendo do modo como é empregado, até pode fazer algum sentido. Esse até que, né? Pode subentender que depois, então, aconteceu algo, ou que houve uma ruptura com o que foi dito anteriormente. Mas na linguagem bíblica não é assim. Às vezes, sim, o termo abrange o tempo posterior, mas nem sempre isso acontece. Vejam só, Moisés foi enterrado e até hoje ninguém sabe onde se encontra a sua sepultura. Isso era verdade no dia que o autor relatou o fato e continua sendo verdade ainda hoje. No Salmo 110, conforme interpretado pelo próprio Jesus, senta a minha mão direita até que eu coloque os teus inimigos sob teus pés. Obviamente, Jesus sempre estará à direita do Pai. Logo, a palavra até que jamais significará uma mudança, de estado. Salmo 72, um salmo messiânico, diz que em seus dias a paz abundará até a lua não mais existir. Aqui, novamente, o poder de Deus jamais deixará de existir, ainda que a lua deixe de brilhar, como diz lá São Mateus no capítulo 24.
Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Depois do fim do mundo, obviamente, Jesus também estará conosco, não é? E Micol, filha de Saul, não teve mais filhos até o dia da sua morte. Ora, depois da morte, ela teve filhos, então? É claro que não. É claro que não, meus caros. Então, ainda poderia ficar aqui citando inúmeras outras passagens, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Mateus, nessa passagem, tinha o interesse de mostrar que Jesus nasceu de uma virgem sem o contato de José. Da mesma forma que os exemplos anteriores, muitas vezes, tanto no hebraico quanto no grego, os termos até e até que ocorrem para designar apenas o que se deu no passado, sem a indicação do que vai acontecer no futuro. Há diversas outras passagens utilizando os termos até que, simplesmente para indicar uma mudança de foco, não querendo pressupor a descontinuidade do que estava acontecendo. Então, é dessa forma que funciona o texto. E não a conheceu até que deu à luz ao seu filho. Mateus apenas reforça a ideia de que o nascimento de Jesus não se deve à relação de José e Maria, mas ao Espírito Santo. E existe ainda uma tradição rabínica que diz que Moisés, após o seu primeiro contato com Deus, deixou de se relacionar sexualmente com a sua esposa. Isso aparece em Filon de Alexandria, tá? E foi sustentado depois pelos rabinos. Se Moisés, em virtude do seu contato externo com Deus, agiu dessa maneira, por que então não poderia ocorrer o mesmo com Nossa Senhora, que foi preenchida pela divina presença de Deus para a concepção de Jesus e carregou a própria divindade em seu ventre durante 9 meses? Meus caros, depois de tudo isso, já nos encaminhando para o final desse episódio, eu gostaria de falar um pouco de teologia com vocês e falar das outras dimensões da virgindade de Nossa Senhora. A virgindade dos sentidos e a virgindade da alma. Tá? Além dessa virgindade material, quer dizer física, que o ímen de Nossa Senhora se manteve intacto, para ser mais claro, nós cremos também que Maria, Nossa Senhora, foi sempre virgem nos seus afetos e desejos, com uma virgindade que é chamada na teologia de virginitas sensus, porque Nossa Senhora era imaculada. Então ela foi livre daquelas sequelas do pecado original, livre da desordem da vontade e dos apetites sensitivos. Isso significa que Maria nunca experimentou um desejo, um pensamento sequer, ainda que involuntário, que fosse pecaminoso, desonesto, indigno da sua altíssima condição de Mãe de Deus. Nela tudo era perfeito, tudo transbordava em amor a Deus, porque nela não havia aquela inclinação para o mal, consequência do pecado original, que todos nós padecemos, mas Maria foi preservada. Na nossa tradição teológica, nós chamamos de fomes peccati, essa inclinação para o mal. Maria foi toda santa e toda pura. E ela foi também perpetuamente virgem de espírito, chamada virginitas mentis, a virgindade da alma. E o que quer dizer isso? Por um lado, a disposição permanente de se abster de todo e qualquer prazer venéreo, como forma de consagrar-se mais perfeitamente a Deus. Maria tinha uma disposição natural ou sobrenatural, uma vez que ela mesma foi concebida de forma miraculosa, para renunciar aos prazeres sexuais. De outro lado, uma completa pureza de alma que fazia de seu imaculado coração uma fonte única e irrepetível de amor a Deus, sem mescla alguma de imperfeições. Maria, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, foi a mulher que Eva foi, ou seja, sua natureza foi íntegra como a de Eva, mas ambas fizeram escolhas bem diferentes, E vejam,
É nisso que consiste a parte mais importante e mais essencial da virgindade de Nossa Senhora, porque sem ela, que valor que teria por si só a simples integridade física, não é? Bom, é isso, meus caros. O tempo está correndo, nós precisamos encerrar o episódio. Então aí estão as razões por que cremos na virgindade perpétua de Maria. Que não é uma ideia abstrata, que não é uma doutrina, mas um acontecimento histórico. Assentir a este dogma de fé é então dobrar-se à própria realidade dos fatos. Mas é claro, não é algo de razão natural. Ninguém conclui que Maria é perpetuamente virgem depois de ler Pitágoras, depois de estudar a Isagoge de Porfírio, depois de assimilar as categorias de Aristóteles. É preciso fé. Fé em Cristo, fé naquilo que Ele nos revelou por acontecimentos e palavras, e fé na sua igreja. Primeiro, nós cremos, depois entendemos. Foi esse exercício que eu tentei fazer hoje aqui. Espero que tenham gostado e que, acima de tudo, tenha sido proveitoso para aumentar a sua fé e o seu amor por Jesus, por Maria e pela Igreja. Rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo espes nostra salve. A te clamamos, exules filieve, a te suspiramos, gemetes et flentes in hac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuus misericordes oculos ad nos converte, et iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, o dignificiamur promissionibus Christi. Amém. E chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Siga-nos nas redes sociais, seja sócio do nosso Clube do Ouvinte e ajude o nosso conteúdo a chegar mais longe. Não deixe de comentar sobre esse programa em nosso blog ou nas redes sociais. Gostou? Não gostou? Tem algo para acrescentar? Venha cooperar com a gente porque o espaço está aberto para você. O Cooperadores da Verdade pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, o núcleo de formação intelectual da Milícia de Santa Maria, aqui em Itajaí, Santa Catarina. Para conhecer, acesse sãofrancisco.org e miliciadesantamaria.org.br. Muito obrigado pela sua audiência. Reze por nós. Deus te abençoe. Salve Maria!